Então, certamente você acompanhou no decorrer do dia de hoje, dia 19 de dezembro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, a votação do PEC, do pacote de corte de gastos ali, o pacotinho do governo Lula, do Fernando Haddad, que foi aprovado no Congresso Nacional com bastante tranquilidade, aí, uns 40 votos a mais do que era necessário, vai para o Senado Federal, deve passar lá também com tranquilidade, embora com algumas mudanças que foram impostas pelos parlamentares, mas está passando de maneira geral, né? Só que no momento em que isso é votado e colocado aí para discussão, trazido mais para a tona do debate político, antes era apenas um anúncio, agora realmente é algo parlamentar, algo a ser não muito discutido, vamos lá, né? Mas que está passando pelo parlamento. É algo assim a se notar, portanto. Mas mesmo durante esse período já se fala a respeito da necessidade de um novo ajuste fiscal, no máximo em 2027, de acordo aqui com o senhor Mansueto Almeida, que já foi secretário do Tesouro Nacional. Inclusive, ele falou basicamente que o pacote é insuficiente. Olha que surpresa, quem poderia imaginar que o pacote apresentado pelo Lula e pelo Haddad não resolveria nada e precisaria ser reformado em poucos anos, né? Vai começar a vigorar em 2025, em 2027 tem que ter realmente um novo pacote para conter a derrocada da dívida pública brasileira. E diante desse cenário aqui, que já podemos classificar como um pânico fiscal, os juros disparando, o dólar disparando, né? E temos que lembrar, é importante considerar que fazem apenas 2 meses que a Moody's elevou a nota de crédito do Brasil. Cada vez mais parece que aquela foi uma decisão mais do que equivocada. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a aprovação hoje, quinta-feira, da PEC principal ali do pacote de revisão de gastos públicos, porque tem projeto de lei também, tem um negócio que foi desmembrado, acho que do BPC, que foi desmembrado da PEC para ser tratado como um projeto de lei posterior, enfim. Mas o principal corpo do pacote de gastos, que é essa PEC aqui, 45 de 2024, foi aprovada em votação dupla, né, 2 turnos, na Câmara dos Deputados e passou com tranquilidade. Primeiro turno, né, 344 votos a favor, 154 contra, 348 a favor, 146 contra. Então, passou assim com muita tranquilidade, de fato, né? A expectativa para as medidas em sua totalidade são de praticamente 72 bilhões de reais. Então, a principal mudança aqui realmente é as mudanças no Fundeb, né? Então, o governo queria 20% dos gastos da União direcionados ao ensino integral e, bem, enfim, né? Qual que é o ponto aqui principal? Quanto que isso aqui iria gerar de poupança de recursos de economia para o governo? 42 bilhões de reais até 2030, talvez, de fato, alguma coisa seja reduzida nesse intervalo aí, mas o fato é o seguinte, eu já até falei aqui no canal, né, que os gastos com o Fundeb pioraram a educação, onde os gastos subiram, a educação piorou. Tinha que acabar com essa praga de uma vez aqui, não está resolvendo nada, está só piorando de fato aí a educação no Brasil, que está longe de ser algo razoável. Também houve aqui, né, as mudanças dos super salários, né, mas também foi desidratado isso aqui, então tem uma regulamentação que vai ter que ser feita depois. É uma coisa que não mudou nada no fim das contas, né? A situação do abono salarial, eu não sei se está dentro dessa PEC, eu acho que era um PL separado, mas enfim, eu acho que estão até votando alguma coisa hoje ainda, todo mundo correndo contra o tempo, o recesso do Legislativo já está aí,
E eu já tinha cantado essa pedra, essa PEC iria passar porque não compromete tanto assim o Congresso Nacional e não resolve nada também no final das contas. Os caras estão cortando aqui 30, 40 bilhões de reais, na melhor das hipóteses, no cenário mais otimista, por ano, sendo que só os juros da dívida, por causa do aumento da taxa Selic, o aumento recente, e considerando também o que vai aumentar, que já está determinado, só isso vai superar essa economia. Então, não faz a menor diferença, no final das contas, essa história. Tanto que o senhor Mansueto Almeida, que conforme eu falei, é ex-secretário do Tesouro Nacional e hoje é economista-chefe do BTG Pactual, ele falou o seguinte, que vai ter que ter um ajuste fiscal novo até 2027. Ou seja, no máximo em 2027, novas regras mais restritivas têm que estar vigorando quando o ano começar, para a coisa realmente não desandar por completo, o que não seria algo surpreendente dado o atual cenário. Olhando para o hoje, olhando para o presente. É o que eu falo. O que foi apresentado não resolve nada. Não segura o aumento da dívida pública, né? Porque o importante não é a meta fiscal, o resultado fiscal, superávit primário. Não, isso aí tem N formas de maquiar isso. Tem um monte de exceções para o cálculo da regra fiscal. Isso não faz diferença. O que importa é a relação dívida barra PIB, né? Importa mais do que a dívida nominal? Em tese, sim, e é o que o mercado considera, porque se a economia está crescendo muito, a dívida, ainda que ela esteja no valor nominal alto, pode ser que o percentual que ela representa em relação ao PIB esteja sendo reduzido, ou seja, a dívida cresce mais devagar do que a economia. Seria o melhor dos mundos num país como o Brasil. Esperar que a dívida, do ponto de vista nominal, caia, é meio utópico. Talvez a Argentina do Milei consiga isso, mas o Brasil, esperar isso aí no curto, médio prazo, não vai rolar. Mas reduzir a relação dívida-PIB é algo fundamental. E isso foi conseguido lá no governo Bolsonaro, né? Ele pegou o governo com 76% de relação dívida-PIB, se eu não me engano, passou pela pandemia, quando essa relação foi lá nas alturas, porque a dívida subiu bastante e a economia caiu muito, mas entregou o mandato com 72% nessa relação. Então, ele melhorou o cenário da composição da dívida frente ao total da somatório da economia que o PIB supostamente representa. Então, qual que é o problema maior nessa história? É que a dívida pública brasileira cresce R$1 trilhão a cada 12 meses. Olha a bagunça, né? Olha o barulho. E aí o pessoal está querendo economizar em um ano 30 bilhões, 40 bilhões. O que é 30 bilhões, 40 bilhões com uma dívida que cresce 1 trilhão? Não chega nem a fazer cócegas no real problema, né? Então, o Mansueto aqui falou o seguinte, né? Que nós temos um problema macroeconômico hoje que está fundamentado na incerteza em relação ao governo Lula, né? Ao fiscal, que é o grande problema aqui, e a falta de consenso sobre o que fazer. Então, ninguém, né, dentro do governo mesmo, o pessoal não sabe qual caminho seguir. Porque, para equilibrar as contas, ou você corta despesas, né, ou você aumenta a receita. O Mansueto diz que, preferencialmente, o controle de despesas deve ser feito, porque estrangula menos a sociedade, aumento de receitas e aumento de impostos, e aí você sabe qual que é o problema de fato, né? E ele apontou outra coisa que, vamos lá, né? Aqui, os números que eu citei aqui estão corretos. Citei de cabeça, mas está aqui, né? 72% foi quanto o Bolsonaro entregou de dívida sobre PIB quando ele passou o bastão para o Lula. E estima-se aqui, né, que o Lula vai entregar isso na faixa de 85% a 86%, se não chegar a 90%, tá? E ele critica aqui algo que é bastante evidente, que é o fato de o governo só ter feito até o momento cortes pontuais, coisas imediatistas, pente fino, fazer aqui ou então receitas que não são recorrentes, né? Vamos cobrar de uma determinada coisa aqui e vamos levantar um caixa aqui, beleza, mas e no longo prazo? Nada foi feito, nem mesmo nesse pacote que foi apresentado aqui de fato, né? Então, o Mansueto sentenciou, falou o seguinte, que
muito em breve nós teremos que fazer outro pacote, ou fazer um pacote de verdade, com um pouco de vergonha na cara. Essa é a verdade, não com o governo Lula. O governo Lula não vai fazer isso, com o próximo governo. Agora, o quanto antes for esse próximo governo, melhor. Esperar até 2026 para o governo chegar sangrando lá. Quem acredita nisso, quem confia nisso, meu amigo, precisa olhar o histórico do Brasil dos últimos 20 anos, porque essa conversa fiada já foi dita e foi uma tragédia para o Brasil. Nós entramos na pior crise da história deste país por causa dessa estratégia, né? Então, não, tem que deixar o Lula no poder para ele pagar o preço da questão econômica que ele está fazendo, dos problemas, né? Quem falou que o Lula não vai piorar ainda mais lá na frente isso aí? Quem falou que os próximos 2 anos vão ser os piores? Não dá para saber. Não foi assim no passado, né? Quando a economia do Brasil afundou de vez, o Lula já tinha entregue o mandato para Dilma 5, 6 anos. Então, né, não dá para considerar as coisas dessa forma, é até uma irresponsabilidade. Mas falando de irresponsabilidade, papelão da Moody's aqui, que elevou a nota do Brasil, que time maravilhoso. 2 meses depois, tá aí o pessoal pedindo, né, mais de 8% além do IPCA na dívida pública brasileira para emprestar dinheiro para o governo, o dólar batendo 6,20, 6,30, patamares históricos e a casa completamente bagunçada. Esse é o país que está quase com grau de investimento para o pessoal da Moody's, né? Realmente é um país aí que foge dos padrões, foge das regras, né? Então, essa aprovação aqui não significa absolutamente nada, não muda absolutamente nada, talvez acalme um pouco os ânimos do mercado, no curto prazo, porque no longo prazo, meu amigo, é dólar a R$7 e o céu é o limite. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da questão fiscal no Brasil, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.